professor Vladimir Safatli. É um prazer estar aqui. Eu acho que dispensa apresentações, né, gente? Mas, enfim. Professora Marilena Chauí também. E o Guilherme Ferretti, que também é a Rita Von Hunt, né, gente? Acho que é a melhor maneira de te apresentar. Professora, acho que eu quero começar te passando a palavra, claro, porque o lançamento que vem lá de um trabalho lá de 2012 é muito atual. Isso que mais me impressionou, né? A gente está falando tantos anos depois e, aparentemente, a gente ainda tem os mesmos problemas. Teve uma manchete que saiu em algum momento, que acho que é logo o primeiro capítulo do livro, logo depois da introdução, que você diz: a esquerda morreu. E aí todo mundo falou: nossa, meu Deus, como assim a esquerda morreu? Enfim, não leram a linha fina, né, que é para se reinventar e tudo mais. Mas gerou toda essa polêmica, que é uma palavra que jornalista gosta muito de usar. Eu queria, talvez, começar daí, porque 2026 a gente tem eleições, a gente tem... Ontem mesmo a gente estava falando da extrema-direita e como eles estão se articulando para também conseguir posições no Senado e quanto que isso é perigoso. Então, acho que a gente precisa, mais do que nunca, agora, pensar em como se organizar de uma maneira unilateral. Enfim, acho que a gente pode começar daí, talvez, e aí depois vou passar para todo mundo poder comentar. Vamos lá. Tá. Então, inicialmente, eu queria agradecer infinitamente, bem, primeiro, a sua presença, Gabriela, a presença da Marilena, do Guilherme, que tiveram essa enorme generosidade de vir até aqui para poder fazer esse debate. Queria agradecer também todos que estão aqui presentes. Né? Para mim, também é uma grande felicidade a presença de vocês aqui, né? Que espero que a gente possa fazer um debate com várias questões e também com toda a interação necessária. Bem, aproveitando a tua questão, eu diria inicialmente o seguinte: bem, eu quis primeiro assassinar um livro. Talvez seja interessante isso, né? Se perguntar o que leva um autor a querer assassinar um livro, né? Porque o livro existia desde 2012, certo? Aí, quando a Planeta muito generosamente se dispôs a publicá-lo, republicá-lo, eu falei: não, mas eu preciso retrabalhar, fazer uns retoques, né? E, bem, é claro, o retoque foi de uma natureza tal que a única coisa que ficou foi o título, né? Foi o título, não, para ser mais franco, foi o título, os subtítulos e as epígrafes. Foi tudo, né? Porque, de fato, eu havia percebido que o mundo daquele livro não existia mais. 2012 ainda mais nós, no Brasil, antes de 2013, a gente acreditava que era possível, digamos assim, ter uma espécie de forçagem, quer dizer, forçar institucionalmente o processo de transformação social. Um colega meu, André Singer, né, que foi quem cunhou o termo lulismo, tinha essa ideia: não, a gente está no interior de um reformismo fraco e seguro, né? E parecia que era de fato seguro, mas eu não gostava do fato de ser fraco. Então, eu achava que a gente tinha como um pouco a nossa função tentar acelerar o processo, mas ele se demonstrou completamente inseguro, né? E todas as grandes conquistas foram suspendidas, foram suspensas, né? E não só isso, não foi só o Brasil que passou por todo esse processo, que ele se descobriu como tendo no fascismo nacional um elemento constituinte da sua história, né? Porque aí é uma questão que me tocou muito enquanto professor. Nós fomos treinados, no sentido mais forte do termo, para não ver o fascismo como um elemento constituinte da nossa história, mesmo na universidade. Foram raras as vozes, sei lá, Marilena fez um trabalho muito pioneiro sobre o integralismo e a sua ideologia, mas isso era muito raro, esse debate não estava dentro do nosso horizonte, né? E a gente viu que não, que isso era um elemento constituinte da nossa história, um movimento de massas enorme. Quer dizer, eu fui levantar um pouco os dados. Na verdade, nos anos 30, a Aliança Integralista Nacional era o maior partido fascista fora da Europa. Ele tinha 1.200.000 membros, né? Eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui, que está aqui sentado nessa sala, se começar a procurar um parente, vai achar um integralista. Eu, por exemplo, tenho certeza absoluta que acharia, por isso que eu nunca fiz. Quer dizer, faço questão de nem saber. Assim, graças a Deus, tem mais desinteresse. Mas isso acho que mostrou não só uma fragilidade estrutural da sociedade brasileira, mas a gente viu como a gente estava no compasso da desagregação mundial.
Então, foi o mundo inteiro que começou a entrar dentro de uma órbita que a gente vê agora, que é, na verdade, a órbita de uma transformação da guerra civil permanente, como um modelo de governo. A gente vê isso no dia a dia, né? E eu insistiria que talvez isso mostre uma coisa muito séria, que é por que a gente não viu? Acho que é porque a esquerda não tinha uma dimensão das crises que nos esperavam, né? A gente teve um mau diagnóstico das crises que nos esperavam, né? Então, daí essa necessidade de falar, olha só, não só nós morremos porque a gente achava que era possível gerenciar as crises do capitalismo, e essas crises são ingerenciáveis, e a gente nunca teve isso no horizonte de ser o gerente dessas crises, ao contrário, a gente queria mais que as crises se acelerassem, mas no sentido de abrir espaço para uma transformação estrutural, né? Dizer, não só a gente não estava preparado para isso, né, mas também para que a gente pudesse recuperar essa força, era necessário, digamos, assumir de uma vez por todas que um certo ciclo tinha terminado. Assim, o meu hegelianismo empedernido me fez acreditar que morre-se de várias formas, na verdade, né? Você pode morrer de várias maneiras. E uma das maneiras de morrer é você morre como na esperança de que é uma maneira de você dizer, não, eu não faço parte desse processo, eu não vou me implicar nesse processo, a minha energia, a minha força eu guardo para outra coisa. Eu vou tentar outra coisa, né? Eu vou tentar um outro, por mais complexo que a gente saiba que é essa outra tentativa, por mais difícil que a gente saiba, ninguém aqui tem um espontaneísmo primário para imaginar que novas forças vão aparecer do dia para a noite, mas esse processo ele precisa começar, né? Esse processo de médio e longo prazo precisa começar. E, a partir do momento que ele começa, ele vai poder se fortalecer. Mas, enquanto ele não começar, vai ser impossível que a gente consiga criar uma alternativa mais potente para os desafios que virão. Acho que eu vou passar primeiro para a professora Marilena Chauí, porque eu estou anotando, tá, gente? Não estou fazendo fofoca no celular, só para esclarecer aqui. Mas a gente não tinha essa dimensão das crises que nos esperavam? Assim, o professor falou, né? Foi um trabalho feito em 2012, ficou só o nome, até porque a gente não imaginou que em 2013, né, a gente teria junho de 2013, que desembocaria em tudo o que a gente viu e a extrema-direita se lançando como essa força. Aliás, tem um ponto que o professor Vladimir Safatli traz, que ele diz que é a extrema-direita e que, infelizmente, vou ressaltar isso, infelizmente, a extrema-direita é a única força revolucionária que a gente tem hoje. Assim, eu acho essa frase assim, uma boa provocação para te passar, professora. Como disse o Vladimir, eu fico muito impactada com a republicação do livro, com as revisões que foram feitas, por dois motivos. Por um lado, porque, para a gente poder pensar uma alternativa e entrar no campo de luta novamente e com força, eu estou convencida de que é preciso passar uma análise da sociedade brasileira, né, como uma sociedade autoritária, violenta, hierárquica, destrutiva. Porque, se nós não passarmos por dentro da questão da sociedade brasileira, nós vamos correr o risco de pensar em termos do aparelho de Estado, que vamos fazer com relação ao aparelho de Estado, né? E eu penso que eu quero me demorar um pouquinho nisso daqui a pouquinho. A proposta do Vladimir não passa por aí, que vamos fazer com o aparelho de Estado. Não é essa a proposta. A proposta é como é que nós vamos lutar por uma outra sociedade, por um outro mundo, né? E, então, para fazer isso, eu acho que a gente precisa, e eu passei praticamente toda a minha vida fazendo isso, entrar de cabeça na estrutura da sociedade brasileira, analisar isso, denunciar sempre que fosse possível, de vez em quando com tiradas que viraram um negócio, chama
chama meme, eu acho. Que é eu odeio a classe média. Eu odeio a classe média. Porque ela é o instrumento, o veículo e a portadora de tudo isso que nos esmaga na sociedade brasileira. Por outro lado, eu acho que a colocação do Vladimir é essencial, esse livro é essencial, porque nós participamos, e eu participo, de uma tradição de esquerda que tinha o horizonte da classe trabalhadora, uma determinada classe trabalhadora, aquela que se formou, sobretudo, sob a ação do Fordismo. Né? E essa classe trabalhadora desapareceu. E, portanto, o nosso interlocutor político é um interlocutor novo, que a gente ainda não encontrou direito. Porque o que mais me fere é o fato de que, institucionalmente, a sociedade brasileira estava prontinha para o mundo neoliberal. Prontinha. Foi um casamento feliz com lua de mel. Né? E a presença do neoliberalismo é a presença não só do esfacelamento da classe operária, da classe trabalhadora, sob as formas do toyotismo e da fragmentação total, né, do trabalho, mas também sob a forma totalitária que isso assumiu, de que há uma única forma de relação econômica, social e política. Isso é totalitário, dizer que essa é a única forma, e que é a da administração como empresa, é o mundo da empresa. Né? Então, a escola é uma empresa, a casa é uma empresa, a igreja é uma empresa, o hospital é uma empresa, e cada um de nós é um empresário de si mesmo, num calvinismo tardio, né, em busca da predestinação e da salvação. Então, por que o livro do Vladimir é tão importante? Ele é tão importante porque ele nos leva em busca do interlocutor do livro. Quem é o interlocutor? E por que essa questão de saber quem é o interlocutor é tão importante na minha perspectiva? Que é o seguinte. Eu acho que o Vladimir recuperou o sentido clássico, eu diria o sentido aristotélico e estoico do conceito de possível. A gente está acostumado a ouvir a frase de que a política é a arte do possível e que o possível é aquilo que dá para fazer. Né? Nós estamos vendo, é o que dá para fazer. Vou gerenciar a crise do capitalismo me considerando de esquerda, porque isso é o possível, é o que dá para fazer. Ora, classicamente, o possível não é isso. Quando Aristóteles distingue entre o necessário, o contingente e o possível, ele diz: o necessário é uma causalidade inelutável. É aquilo que é assim e não poderia ser de outra maneira. O contingente não é ausência de causa. O contingente é o instante em que duas séries causais independentes se encontram. E é esse encontro das duas séries causais. O exemplo clássico que é dado é Sócrates ia para o mercado. No caminho encontrou Cállicles, que ia para a sua propriedade. Nesse encontro, Cállicles pagou uma dívida que ele tinha com o Sócrates. Então, a ida do Sócrates ao mercado é causalmente determinada, tem uma finalidade, a do Cállicles também. O que não estava previsto? Que eles se encontrassem. Né? Então, o contingente é o encontro de duas causalidades. Mas, no caso dos seres humanos, tem o possível. E o possível não é o que dá para fazer. O possível é definido como aquilo que nós podemos fazer.
que é diferente do necessário, sobre o qual nós não temos poder, e é diferente do contingente, que nos atinge. O possível é aquilo que nós podemos fazer. Então, não é o que dá para fazer, é o que temos o poder de fazer. E esse livro é isso. Esse livro é a nossa abertura ao possível. Nós devemos isso a você, Vladimir, nesse horror que estamos vivendo. E não só aqui. O fato de que a guerra tenha se tornado a forma normal e natural da política, que o que acontece em Gaza seja aceito, que o que acontece na Ucrânia seja aceito, e o que acontece no Nordeste seja aceito, o que acontece que a gente aceita, está tudo naturalizado, é assim. Não, não é assim. E não é assim porque as coisas no mundo humano dependem daquilo que nós podemos fazer. E esse livro é uma convocatória de verdade ao sentido profundo do possível. É isso que Vladimir está dizendo que nós podemos fazer. E, por isso, você tem o meu enorme respeito e a minha enorme gratidão. Fica à vontade, professor, se você quiser comentar em cima, e na sequência eu posso passar. Tem uma coisa que eu gostaria de falar mesmo. Bem, primeiro, muito obrigado, Marilena, por tudo isso. Até porque, quando eu comecei a reescrever esse livro, eu lembrei muito de uma situação da qual a gente partilhou, na verdade. E, com certeza você deve lembrar, era 2018, logo depois da eleição do Bolsonaro, né? E estava todo mundo atordoado por causa da eleição e todo mundo muito assustado, porque houve casos de assassinato, a gente não sabia até que ponto iria a violência. E eu não sei se você lembra, eu falei para você, Marilena, vamos fazer um ato na USP, porque eu acho que a gente precisa. Aí você perguntou, você acha que é seguro? Eu falei, não. Você falou, mas vamos fazer assim mesmo. Eu falei, porque eu acho que se a gente não for a gente para fazer isso, vai ser ainda mais difícil. E a gente acabou fazendo isso, apareceu, não sei, 1.000 pessoas, qualquer coisa assim. Foi um dos primeiros atos contra o governo. E não por outra razão, a universidade foi um dos eixos mais importantes dessa luta. O que parece, num dado momento, impossível, né, digamos, não só impossível, mas imprudente, né, no campo da política, muitas vezes, é para onde a gente precisa ir mesmo, né, porque isso dá às outras pessoas... Muitas vezes as pessoas estão simplesmente só esperando esse sinal, né? Estão só esperando essa imagem de que, não, veja, dá para ir, né? E mesmo se for difícil, mesmo se a gente tiver, porque ninguém acha que isso vai ser um processo simples, né, a gente tem uma obrigação para com as próximas gerações, né? Eu acho, talvez a gente não vá ver uma enorme transformação revolucionária nas nossas vidas, mas isso não faz a menor diferença, porque já segurar as armas para gerações vindouras já é uma tarefa muito importante, né? E se essa tarefa aqui nos cabe, então é que a gente faça bem, né? Acho que, como você bem colocou, quer dizer, tem um horizonte que nos foi roubado no campo da política, né? Quer dizer, esse horizonte gerencial, administrativo, se tornou o horizonte da esquerda também, de uma forma inesperada. Que desesperadora, né? Quer dizer, a gente se torna bons gerentes no momento onde não tem nada para gerenciar. Já acabou, não tem mais nada para fazer. E a gente vai tentar fazer uma espécie de contenção de danos numa situação onde não há mais esse cálculo para ser feito. E é muito, muito singular que a esquerda tenha sido o último ator político a entender que, efetivamente, não era esse o cálculo a ser feito, o cálculo era outro, né? O cálculo era, as populações elas perceberam que elas não têm muito o que esperar desse horizonte que nos foi fornecido. E o que a extrema-direita faz é falar, não, então, sendo assim, você tem a liberdade de procurar fazer as coisas pelas suas próprias mãos, né? E, é claro,
isso, num determinado momento, pode parecer um fortalecimento das pessoas, um aumento da potência das pessoas. Só que, rapidamente, elas vão perceber que, na verdade, é o contrário. Isso foi-lhes tirado uma série de elementos fundamentais de proteção social, né, que não vão voltar mais. Então, acho que, dentro desse horizonte, cabe a nós um pouco recuperar, eu diria, e eu não teria nenhum problema de usar essa palavra nesse momento, porque acho que a tradição é uma coisa que garante o futuro, né? Eu aprendi isso quando eu estava fazendo algumas entrevistas com os mapuches no Chile, porque era na época do processo constitucional e os ativistas estavam envolvidos, o processo constitucional chileno, né? E eu lembro de um mapuche virar para mim e falar: olha, eu não quero restaurar nada. Na verdade, o que aconteceu é que me tiraram, ou que me eliminaram de mim a capacidade de criar futuros. Eu quero novamente ter essa capacidade para mim, né? E, de fato, que é um dado interessante, quer dizer, quando essas vozes são ouvidas, na verdade, elas produzem o novo. Elas produzem estruturas institucionais novos arranjos de organização social e coisas dessa natureza. Então, ou seja, faz parte um pouco do horizonte da gestão da nossa época nos impor um medo. Ninguém melhor do que você, com Spinoza, que sabe muito bem qual a função do medo dentro do processo de paralisia da política, um medo que consiste em dizer, veja, mesmo que isso esteja muito ruim, fora daqui não tem mais nada. E qualquer tentativa sempre acaba terminando numa violência vazia. Então, é a maneira com que eles sempre descrevem as insurreições populares, como uma fúria de destruição. Sendo que, normalmente, são nesses momentos que as grandes criações, que a atividade institucional ela acaba aparecendo, né? Então, foi daí um pouco a ideia de nesse momento, recuperar esse livro, né? Mas, obrigado por tudo que você tinha dito. Excelente. Acho que tem muitas provocações aqui para você, né, Guilherme? Muitas. Acho que o professor ter falado sobre a imprudência, né, como campo da política que a gente precisa ir muitas vezes. Eu achei uma entrevista sua que é de antes do lançamento do livro do professor, mas que você falava sobre a importância do fim das coisas para se recriar coisas novas e como te dava um pavor assim a inação ou conformismo, né? E, na verdade, o que a gente precisa é resgatar, né? Fomentar essa ação política nas pessoas. Eu acho que casa muito bem assim, com o livro do professor, então talvez vou te passar a palavra por aí. Então, dar boa noite a todo mundo que conseguiu estar aqui com a gente, agradecer a presença de todo mundo que está lotando esse espaço hoje, agradecer nossas intérpretes de Libras, muito obrigado. Agradecer a honra de ter recebido esse convite. Eu estou do lado de 2 faróis que há muito norteiam o meu caminho, pessoas que eu estou lendo desde a primeira graduação, pessoas com quem eu compartilho muito do meu tempo, preparando material de aula e de intervenção política. Mês passado, eu estava com uma das brilhantes orientandas da Marilena, que é a Isabel, que você orientou o trabalho dela sobre Rosa Luxemburgo. A gente estava no lançamento de um livro da Diana Assunção sobre Rosa, e a gente falou muito sobre você, Marilena, sobre como é uma presença fundamental no nosso pensamento. O Vladimir é outro alicerce também para a gente pensar. Sobre a finitude, né, sobre a necessidade da finitude dos processos, essa era uma das coisas que eu vinha refletindo quando eu estava preparando, né, um esquema de fala para hoje. E aí eu vou tentar, então, em pouco tempo, amarrar algumas ideias. A primeira delas é que, no meado do século passado, quando a França estava em ebulição política nos anos 60, e o movimento de mulheres estava organizado, o movimento de pessoas negras estava organizado, o movimento de pessoas LGBT estava pela primeira vez na história se organizando politicamente,
Stonewall ia acontecer dali a alguns anos nos Estados Unidos, o movimento de trabalhadores estava na rua, o Foucault tem foto em passeata, do lado do Sartre, a Simone de Beauvoir, e o Fanon. Enquanto a França estava nessa ebulição, tinham alguns movimentos estudantis, um deles é o Nós Estamos em Marcha, Nós Somos em Marcha, que pichava uma coisa nas esquinas de Paris. E essa coisa que era pichada era: sejam realistas. E quando você virava a esquina, o que estava escrito era: demandem o impossível. Sejamos realistas. Demandemos o impossível. Estou dizendo isso porque tem uma coisa, né, uma dialética negativa que o Vladimir faz nessa obra, que é pensar o conceito de política a partir daquilo que nós somos capazes de rejeitar, de negar. Então, a partir da nossa capacidade de dizer, isso não, e aqui debateremos, mas isto não. Começar por aí é importante, porque, como Marilena disse, como Vladimir reiterou, a gente se acostuma com uma certa tradição intelectual, talvez a gente encontre isso bastante na Hannah Arendt, de pensar o político como o possível, né? De pensar o político como essa ágora onde o discurso pode se fazer ação. Agora, o Carl Schmitt, né, um dos ideólogos do nazismo, ele pensava o político como aquilo capaz de distinguir o amigo do inimigo. E o pensamento dele é fundamental para o nazifascismo. Os neoliberais vão tomar, o Milton Friedman, todos eles, né, os ordoliberais na Alemanha, eles vão tomar como papel central da sua filosofia dogmática o destronamento da política, né? A Brown dedica um livro todo, Nas Ruínas do Neoliberalismo, a pensar isso. Cheguei onde eu preciso. Sobre a finitude das coisas, sobre a necessidade da finitude das coisas, é porque essa afirmação do Safatli sobre a morte de uma esquerda, ela causou um rebuliço, né, no discurso social. Então, quantas e quantas pessoas produziram texto, vídeo, análise, charge, né? Eu lembro de uma charge que falava: foi morte morrida ou morte matada? E foi a morte do encerramento do horizonte máximo. Porque quando a gente não tem horizonte máximo pelo qual lutar, a gente perdeu a disputa por mentes e corações. Sem horizontes máximos, é muito difícil conclamar as pessoas a se engajarem em transformações de mais fôlego das suas realidades. E aí a gente escuta toda sorte, né, de discurso conformista, derrotista, de que o povo não quer saber de revolução, o povo não quer saber, o povo quer saber de dinheiro no bolso, o povo quer saber de comida no prato. Bom, então vai restar para esses faróis, para os intérpretes dos faróis, alertar o povo de que, mantido o sistema, não haverá comida no prato, não haverá dinheiro no bolso. Os gestores do sistema, aqueles que geraram e estão gerindo o sistema como tal, eles estão projetando vida fora do planeta Terra. Eles estão projetando colonização de Marte. Eles estão construindo bunkers, onde vida humana vai poder, na ideia deles, se transcorrer por décadas. Resta a nós trazer isso como verdade, aquilo que precisa ser dito. O que sobrou para a esquerda gerencial das crises do capital é apenas o discurso da mentira. E como o povo não é estúpido, fica muito fácil diagnosticar uma verdade factual
desse tipo de mentira de malabar discursivo. Vejam se a gente percebe o que está sendo dito. Quando se apresenta a pandemia no Brasil, o que a extrema-direita tem a dizer para a gente é assim: é uma gripe. Eu tenho histórico de atleta. O que está por trás da afirmação é: alguns morrerão. Existem os selecionados. Não há lugar para todos no barco. É a competição de todos contra todos. Os mais preparados e os mais fortes sobreviverão. No cenário neoliberal, isso não é a mentira. Isso é como opera o sistema. À medida que o mundo do trabalho se desfacela, Fordismo e toyotismo, e a gente chega no capitalismo de plataforma, e o Ricardo Antunes, tem essa máxima muito boa de usar em sala de aula, que o capitalismo de plataforma é a protoforma do capital. Se a gente entende o que ele está dizendo, os nossos problemas de 1/4 de século XXI são, de novo, os nossos problemas do 1800. O que a contra-reforma trabalhista do Michel Temer fez com mulheres grávidas e ambientes insalubres? Fez com jornadas de trabalho? Fez com justiça trabalhista? Nós estamos vivendo uma realidade onde o acordado vale sobre o legislado. Nós estamos vivendo uma realidade na qual não há mais proteção de insalubridade para mulheres grávidas em ambiente de trabalho. Nós voltamos para uma realidade do 1800. O capitalismo de plataforma é a protoforma do capitalismo. Bom, o que nos sobra, então, para pensar finitudes e a necessidade de novas coisas? É que parece que a gente está vendo uma volta final do que a gente conheceu como o lulismo. O André Singer, ele tem uma definição no Os Sentidos do Lulismo, né? Reforma Gradual e Pacto Conservador, de 2012, que ele vai definir o lulismo como um regime que não politiza a esquerda, que não mantém bases políticas mobilizadas e que não faz disputa ideológica de uma sociedade. Se a gente pegar essas características, a gente deveria estar torcendo pelo fim dessa coisa e pelo nascimento de uma outra que vem aí. Acho que a gente ainda vai ter tempo para falar disso, eu vou rumar para a conclusão, mas tem uma necessidade muito latente do nosso tempo presente, do nosso tempo político, que é que a gente seja capaz de fazer furo no realismo capitalista da extrema-direita. Tem esse autor, o Mark Fisher, que é quem cunha o termo realismo capitalista a partir do Frederick Jameson, e na última obra que ele deixa para a gente, antes de falecer, ele foi uma pessoa que cometeu suicídio. Essa última obra dele se chama Desejo Pós-Capitalista, é uma série de aulas que ele estava dando numa universidade na Inglaterra. E ele retoma um conceito do Jacques Derrida. Assim que o Muro de Berlim havia caído, e os intelectuais na Europa começam a pensar: bom, que esquerda é essa depois do fim? Que esquerda é essa depois da queda do muro? E o Jacques Derrida, um pós-estruturalista, é a única pessoa que, naquele simpósio, vai defender Marx. E ele prepara uma aula para aquela série de encontros chamada Espectros de Marx, um pouco retomando o início do Manifesto Comunista, um espectro rondava a Europa. E ele diz que esse espectro do Marx vai sempre rondar o capitalismo, e que essa tem que ser uma das nossas apostas. A hauntologia, a sombrologia, é a única coisa capaz de fazer furo no realismo capitalista. O realismo capitalista é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim desse sistema.
O que é a hauntologia? É encontrar os fantasmas desse sistema capazes de fazer furo no que está posto, né? O Vladimir Safatli pontua que os pilares que organizam uma possível hauntologia... Eu que estou casando o seu Vladinho com o Jacques Derrida. Fantasias minhas. Mas os únicos pilares possíveis são a igualdade radical e a soberania popular. Enquanto os nossos projetos estiverem fora desses pilares, me parece que a gente não vai conseguir fazer furo, me parece que a gente não vai conseguir viver o fim disso para gestar o que virá, né? E essa é a nossa tarefa histórica, é gestar uma outra coisa completamente diferente dessa que já apodreceu. Enquanto ele estava falando, professor, que esquerda é essa, né, depois da queda do muro? Aí, pensando no seu livro, eu fiquei pensando que esquerda é essa depois da frente ampla, né, que a gente vai ter. Bom, vou te passar para você comentar. Não, mas eu queria agradecer muito, Guilherme, pelas tuas considerações. Eu acho que tem várias coisas que você levanta e que eu acho também muito importantes, principalmente essa questão sobre, afinal de contas, o que é irreal dentro desse processo, né? Quando você fala sobre o realismo capitalista, o Fischer, como ele pensa isso, né? De fato, me parece muito claro que assim, irreal não são os nossos desejos. Irreal é essa realidade que nos impõe, né? É imaginar que essa realidade ela vai conseguir se sustentar por mais tempo, que ela vai, de uma certa maneira, responder a alguma coisa das nossas necessidades mais elementares. Que a gente está tendo leilão de petróleo hoje. Exato, da Foz do Amazonas. Exato. E a gente esperava outra coisa. Essa é uma questão interessante, porque, afinal de contas, para ver como o nosso horizonte de ação diminuiu. Quer dizer, a gente tudo... Não, dá até para tossir, né? Porque, assim, ninguém esperava uma revolução em marcha. Ninguém tinha essa... Mas, por exemplo, na questão ecológica, a gente esperava uma diferença substancial, né? Só que agora a gente louva, a gente celebra diminuição de desmatamento. Não, ou seja, o desmatamento continua. E é sempre bom a gente lembrar, quando a gente fala em desmatamento no Brasil, foi atrás de uns dados, os dados são aterradores, né? De 1971 até 2023, o Brasil conseguiu desmatar 3 milhões de quilômetros quadrados. Não há nenhum caso no mundo parecido. Nosso país tem 8 milhões e 500 mil quilômetros. Certo? Quando eu nasci até hoje, foram 3 milhões de quilômetros quadrados devastados. Ou seja, é um processo que está completamente dentro da dinâmica do desenvolvimento brasileiro. Ele é um processo natural desse desenvolvimento, um desenvolvimento que se faz contra a natureza. Um desenvolvimento que, por exemplo, eu costumo lembrar de uma publicidade, talvez os mais velhos ainda lembrem, certo? Da época da Transamazônica, que apareceu em todas as revistas da época, dos anos 70, que é, não por acaso, a publicidade é da Camargo Correio, né? Você vê que esse pessoal ele tem alguma coisa para oferecer para a sociedade brasileira. Então, a publicidade você tem uma foto da floresta amazônica e, no meio da foto, como uma linha, tem a Transamazônica passando. E tem um título. O título é "Para unir os brasileiros, nós estamos vencendo o inferno verde". Ou seja, a floresta era isso, era o inferno. Era algo com o qual é necessário saber esconjurar, é algo que é necessário saber domar, dominar, destruir, destroçar, porque ela nos impede de nós sermos nós mesmos, ela nos impede de nós realizarmos nossa emancipação, nossa autonomia, nossa riqueza, a riqueza social, ou seja, ela é um entrave fundamental à nossa própria existência. Então, é claro, esse modelo, o mínimo que a gente esperava é que modelos como esse fossem questionados, porque, afinal de contas, nós sabemos muito bem que nossa sobrevivência, o fato de nós não estamos nos escolhidos que vão estar na colonização em Marte, nem no próximo bunker, certo? Depende disso, depende da politização da questão ecológica, de uma maneira totalmente urgente e desesperadora, né? Ou seja, e é sempre... Agora, o fato é que, quando a gente viu, por exemplo, ano passado,
O Brasil todo entrou em chamas, né? Você teve queimadas por todos os lados, queimadas que chegaram até as cidades, chegaram até Ribeirão Preto, né? E as próximas a gente sabe que vão ser ainda mais fortes, porque o modelo ele não mudou, ele não foi problematizado. O que acontece? O governo federal oferece um plano safra de 400 bilhões de euros. Recorde. Ou seja, há uma inabilidade, no mínimo se pode dizer, há uma incapacidade de compreender os problemas nos quais nós estamos, né? As crises nas quais nós estamos e o tipo de resposta que é necessário para tais crises. Então, ou seja, acho que a questão fundamental, para compreender por que a esquerda chegou onde chegou, nós não tínhamos um diagnóstico correto das crises do capitalismo. Nosso diagnóstico não era um diagnóstico correto. A gente não entendeu, não havia uma crise de legitimidade, por exemplo, né, como foi dito durante tanto tempo, nos anos 70, certo? Não, na verdade, o que existia era uma aceleração da crise econômica, e essa aceleração da crise econômica colocaria em xeque, de uma vez por todas, as instituições que tinham sido criadas assim in extremis, certo? Para tentar rearticular um jogo de forças que era mais favorável à classe trabalhadora, né, depois do fim da Segunda Guerra. Então, ou seja, foi um arranjo local que durou 30 anos, 40 anos, e que ele seria suspenso. Como ele está sendo suspenso, não só na ordem nacional dos Estados-nação, mas a gente está vendo ele sendo suspenso, isso é o mais dramático, na ordem internacional, né, na ordem planetária, ou seja, você vai vendo ações de Estados que não tem mais nenhuma referência a qualquer tipo de lei internacional ou qualquer coisa que seja, certo? Porque, afinal de contas, o que acontece? Este é o realismo. Esse é o realismo que nos vende. E a gente sabe muito bem, esse realismo ele só nos leva a uma naturalização de um processo de guerra permanente. E esse processo de guerra permanente chega naquilo que você mesmo levantou. Quer dizer, chega numa situação na qual... Bem, se a guerra civil permanente se torna o modelo da sociedade, o Marx também imaginava que a guerra civil era o modelo social, mas exatamente para superar esse processo, para que ele terminasse em algum momento. Não, mas a extrema-direita ela faz da guerra civil o processo natural da sociedade, porque, afinal de contas, não tem sociedade para todo mundo. Sociedade não há espaço na sociedade para todo mundo. Então, a questão fundamental vira a partilha. Quem vai ser preservado e quem vai ser deixado de lado. E o discurso da forma empresa generalizada, ele naturaliza isso para todos nós. Para nós que nos organizamos dentro do horizonte da forma empresa geral, para nós fica muito natural a ideia de que, bem, aqueles que conseguem responder pela produtividade, né, pela inovação, eles sobreviverão, os restos vão ser deixados para trás. Certo? Ou seja, isso, na verdade, longe de ser um princípio de racionalidade econômica, é uma forma de violência social. É uma forma de implosão completa de todas as relações possíveis de solidariedade social. É essa implosão que faz com que os sujeitos paguem caro por isso. Eu costumo lembrar que, para além de todas essas crises, econômica, ecológica, política, demográfica, social, existe ainda, e essa é talvez uma das mais brutais, uma crise psíquica. Uma crise psíquica que está vinculada ao fato da normalização de índices absolutamente, até pouco tempo, impensáveis de sofrimento psíquico. Costumo lembrar que só no Brasil, 13,5% da população brasileira foi diagnosticada com transtorno depressivo. 9,7% foi diagnosticada com transtorno de ansiedade. Isso são as pessoas diagnosticadas. O que mostra o quê? A normalidade é produtora de sofrimento psíquico contínuo. Mas não é muito difícil entender por quê. No momento onde você coloque todas as responsabilidades no eu, todas as expectativas, todas as exigências no eu, certo? E submete ao eu, como a Marilena mesmo falou, a um regime único de linguagem, baseada na racionalidade econômica, que é a linguagem do rendimento, da performance, certo? Do impacto, entre tantas outras coisas. É claro que acontece neste momento, exatamente o momento em que o eu não tem nenhum apoio, nenhuma solidariedade natural com qual contar. Então, é claro que as pessoas vão implodir. Quer dizer, você vai ter... O capital tem essa característica fundamental. Quando ele está diante de uma crise, ele não freia, ele acelera.
Ele acelera exatamente nas suas ilusões fundamentais, que é a ilusão da extração infinita de valor da terra e do trabalho. Ou seja, acelerar na extração infinita do trabalho significa fazer com que você imploda, mas que você continue produzindo. Né? Para quem ninguém sabe. Né? Por que, para parte a questão da sobrevivência, certo? Ou seja, uma redução sobrevivencialista da vida, esse é um elemento fundamental. Agora, isto nos coloca uma tarefa importante, que eu acho que, retomando uma ideia que eu acho importante do Adorno, né? O Adorno falava, numa sociedade como essa, a classe intelectual, que ela existe, seria bom que ela se autonomeasse, que ela não se escondesse, que ela não escondesse suas responsabilidades nesse momento, que ela não fizesse esse jogo infame que consiste em dizer, não, mas eu não quero ter protagonismo, mas enquanto eu não tenho protagonismo, vai você na frente, mas eu fico aqui no meu escritório, daqui a quando você terminar todo o seu processo, eu vou escrever um paper hiper interessante sobre as suas lutas, tal, né? Mas eu fiquei aqui, eu tinha um colóquio lá na Croácia para ir, desculpa, não deu para ir na manifestação. Né? Então, ou seja, ele tinha uma ideia muito interessante que consistia basicamente em dizer, a função da classe intelectual agora é acelerar a lógica da desintegração social. É impedir a ilusão de uma integração possível dentro de uma sociedade totalmente desintegrada. É confrontar essa desintegração com os sujeitos, não por aumentar o desespero das pessoas, mas exatamente para que elas possam sair dessa situação desesperadora. Porque, como a psicanálise nos lembra, a primeira condição para vocês conseguirem sair de um problema é ter a real extensão do problema diante de si. É ter a consciência da real extensão do problema. Quer dizer, essa consciência da real extensão do problema, ela parte de um princípio, que é o princípio de que, desta forma, é possível mobilizar realmente as pessoas para os problemas efetivos e concretos. Mas não dá para você esconder problemas desse tamanho em respostas desse tamanho, que é o que está acontecendo agora. Se a gente tivesse 1 minuto, eu ia te dar esse desafio, responder uma pergunta muito boa que chegou em 1 minuto e depois assinar os autógrafos para esse batalhão de gente aqui. Eu consigo fazer o que você quiser. Então tá. Então, em 1 minuto. O Renato, eu achei muito bom, porque ele pergunta de que forma podemos ousar, eu gostei muito disso, ousar sonhar um mundo diferente e conseguir que esse sonho seja sonhado pelas massas. Obrigada, Renato, pela pergunta. 1 minuto? Tá. Você conta. Você conta. Tá. Não, eu acho ótima a questão, porque uma das coisas que o capitalismo nos roubou é a nossa capacidade de sonhar. Né? E eu lembro de ouvir pessoas que diziam, eu tenho medo de sonhar porque eu sei que eu não vou conseguir realizar. Ou seja, assim, você tem uma destruição tão profunda dos sujeitos que até a capacidade de sonhar, que é o que a pessoa tem de mais real, não é o que ela tem de mais ilusório, ela tem de mais real, porque é onde, efetivamente, o pensamento pensa. O pensamento pensa quando ele sonha, porque ele está livre do sistema de representação e ele pensa através de outros fluxos, de outras dinâmicas. Ele consegue achar problemas e achar soluções. Eu mesmo já sei um miado de solução sonhando. Né? Por isso que as soluções nunca dão muito certo. Mas tudo bem, isso é uma outra questão. Né? Mas eu acho que esse é um dado importante, porque se percebe o que é o sujeito da nossa sociedade. É um sujeito que está submetido a um sistema de decisão, de deliberação completamente falsificado, onde o elemento mais importante da sua história, porque o sonho, na verdade, é a história dos desejos desejados, como diz o Coja. É a história dos desejos que foram desejados em mim, certo? Que me coloca dentro de uma dimensão não individual, mas transindividual, assim terminou. Né? Mas, ou seja, o que eu acho que, então, essa é uma questão importante. Obrigada. Professor Vladimir Safatli, professora Marilena Chauí, Guilherme, Rita, obrigada a todo mundo. Posso só, já que Pode. A gente terminou, foi isso, né? A gente terminou. Tá, então eu queria só fazer Mas os autógrafos Tá, eu queria só fazer um agradecimento. Uma pessoa muito importante que está aqui. Aqui um livro é dedicado, que é o meu pai. Né? E eu não...
E eu sou uma pessoa que não gosta de falar de questões pessoais, de fatos pessoais, mas tem um que eu acho importante, né? Porque, quando eu era criança, meu pai saía junto com os amigos barbudos e sumia, desaparecia durante, às vezes, uma semana. E, na época, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada. E minha mãe ficava desesperada, né? Eu lembro dela pegar o telefone e falar, onde é que está o Fernando? Não, eu não sei, ele sumiu, desapareceu, né? Aí, numa dessas, ela falou, não, agora você vai com seu pai. Ela queria saber o que estava acontecendo, né? E aí eu fui. Eu lembro muito bem, devia ter uns 8, 9 anos, né? E era no estado de Goiás, eles estavam fundando o PT, né? E aí a gente foi em cada uma dessas pequenas cidadezinhas, assim, que tinham 500 pessoas, às vezes 1.200 pessoas, tentando organizar um partido e ouvindo as pessoas. E passamos uma semana fazendo assim. E eu lembro de olhar e falar, nossa, isso é realmente muito legal. Né? E assim, essa eu te devo, pai. Essa eu te devo.